Vamos lá para o Enem 2018. Usando o densímetro, cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, né? Ou seja, duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas centímetro cúbico. Aqui está menos 3 porque está multiplicando. Se estivesse dividindo aqui, você não precisava desse sinal, botava mais, tá? Um estudante realizou um teste de densidade, colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Então, aqui com água pura, o densímetro está em qual linha? 1, 2, está na terceira. Né? Terceira marcação. Tá bom. Pode contar daqui também. 1, 2, 3, quarta marcação. Se for daqui para cima, está na terceira. Se for daqui para baixo, está na quarta. Para esse caso aqui, tanto faz, nesse momento. Em dois outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura, em cada um, ele adicionou 100 e 200 gramas de NaCl, cloreto de sódio, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre uma dissolução formando os íons Na+, e Cl-. Bom, esse é um sal iônico, ele forma íons, e nesse caso aqui ele está dizendo que esses íons eles vão ocupar os espaços intermoleculares entre as moléculas da solução, né? Vai ocupar os espaços entre as ligações da água, a ligação de hidrogênio da água. E aí com isso não vai aumentar o volume. Nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em... Aí tem aqui, ó, as opções. Bom, antes de resolver as questões, a questão propriamente, essa questão propriamente, né? Vamos lembrar? A gente já falou disso na primeira aula, né? Mas vamos lembrar o que é densímetro? Então, densímetro é o quê? É um instrumento de laboratório destinado a medir densidade. O que é densidade, né? Densidade também pode ser conhecida como massa específica dos líquidos. A densidade é uma razão entre massa e volume. Essa massa pode estar em gramas e o volume pode estar em centímetro cúbico. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente pensar um pouquinho. E quanto menos denso, né, quanto menor a densidade do líquido, a parte mais pesada do densímetro, então aqui tem um densímetro, ó. Aí aqui tem a densidade da água e aqui a densidade do ácido sulfúrico. Quanto mais denso, quem é mais denso aqui? O ácido sulfúrico é mais denso, tem maior densidade. Quem é menos denso? A água. Então, quanto menos denso for o líquido, a parte pesada do densímetro, qual é a parte pesada? Essa daqui. Conseguirá afundar no líquido. E uma menor parte da graduação, essa daqui, ficará para fora do líquido. Faz sentido, né? Ela afunda mais e essa parte aqui vai ser menor do que essa. O mesmo densímetro foi usado para medir a densidade da água e do ácido sulfúrico concentrado. Sim, a gente está olhando aqui. Então, o que acontece? Botei esse exemplo aqui que é para a gente não esquecer. Quanto menor a densidade, né? Aqui está a água pura e aqui está o ácido sulfúrico. A água é menos densa, tem menor densidade do que o ácido sulfúrico. Então, com isso, o que vai acontecer com o densímetro? O densímetro, ele desce mais. A parte pesada, que é a ponta, ela desce mais e a parte graduada do densímetro vai ficar aparecendo menos. Um outro exemplo que é para não esquecer. Lembrar do Mar Morto, que é um lago salgado do Oriente Médio, muito conhecido, né? Que a concentração dos sais lá, ela é tão grande que as pessoas elas não afundam na água, né? Por isso que eu botei aqui uma foto aqui de uma pessoa lendo o jornal, porque ela não vai afundar. Que a densidade da água ela passa a ser
maior do que a do corpo humano. Então, se a densidade da água é maior do que a do corpo humano, o corpo humano não vai afundar. Ele vai ficar flutuando. Bom, voltando à questão. Então, o que é? Tem 2 recipientes, né? 2 litros cada um, A e B. E aí o estudante fez o quê? Pegou o NaCl, né, o sal, cloreto de sódio, pesou lá 100 gramas, pesou 200 gramas e adicionou. O que aconteceu nos recipientes? A massa aumentou, porque ele disse que o volume não aumentou, mas a massa aumentou. Se a massa aumentou, a densidade da solução também o quê? Porque se a densidade é massa sobre o volume, então se a massa aumentou e o volume permaneceu inalterado, né? Densidade é igual massa por volume. Se a massa aumentou, a densidade também o quê? Aumentou, porque o volume permaneceu o mesmo que ele falou. Então, se a densidade da água aumentou e a do densímetro não foi alterada, o que vai acontecer com o densímetro? Igual lá no ácido sulfúrico concentrado e igual no Mar Morto. O densímetro irá o quê? Subir. Então, quanto maior a densidade da solução, mais acima estará o densímetro. Vamos pensar aqui. Quem tem maior densidade? A ou B? B. B vai ter maior densidade em comparação a A. Então, o densímetro ele tem que estar o quê? Ele tem que estar mais acima do que em A, porque a densidade aqui é maior. Quanto maior a densidade da solução, mais acima estará o densímetro. Aí vamos lá resolver a questão. E quais as alternativas já poderiam ser descartadas, né? Porque o densímetro ele vai o quê? Ele vai subir. Então, vamos pensar. Quais são as opções que o densímetro subiu? Vocês lembram que a gente contando por aqui, ó, 1, 2, 3. Lá na questão estava na terceira, contando de baixo para cima, estava na terceira marcação. Aqui, ó, na opção A, não mudou nada. Então, não pode ser essa opção. Na B, ele desceu. Todos os dois. Também não poderia. Se ele vai subir. Na C, o que aconteceu com a C? 1, 2, 3, 4. Desceu também. Nos dois casos. Então, também já descarta. Então, vamos lá. Na D e na E, ele subiu. Né? Estava na terceira, subiu. Então, pode ser uma das duas. E aí, o B vai subir mais do que o A. Aqui subiu mais do que o A. Aqui também subiu mais do que o A. Bom, você poderia ficar na dúvida entre D e E e falar assim, caramba, vou ter que fazer a conta. Mas na hora da prova, se você não tivesse tempo, tivesse que resolver alguma outra questão, você poderia pensar assim, poxa, aqui não tem nenhuma marcação. E ele botou 100 e 200. Então, se subiu um tracinho e 200 é o dobro de 100, então vai ter que subir o quê? Um tracinho também, o dobro do tracinho. Né? Uma marcação em um, 2 marcações em outro. Mas, resolvendo a questão, vamos lá, vamos fazer. Quanto maior a densidade da solução, mais acima estará o densímetro. Então, lembrando, a densidade da água 25 graus Celsius é 1 gramas por centímetro cúbico. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, 2.000 ml, que são os 2 litros, são 2.000 centímetros cúbicos. Aí eu calculei a variação. Ah, professora, por que variação e não 2.100? Poderia? Poderia. Você poderia calcular aqui, ó, ao invés de 100 gramas, você poderia botar 2.100. Qual é a diferença que é daqui? A densidade daria 1,05. Então, para você comparar, também não daria a mesma coisa? Se a densidade da água é 1, ela agora daria 1,05. Aumentou? Aumentou. Aumentou em quanto? Em 0,05. Entenderam? Então, voltando. Densidade é massa sobre volume. Qual é a densidade da água? A densidade da água é 1. O que mudou de quando o estudante colocou na água pura para a água com sal? Mudou que ele aumentou uma massa de 100 gramas. Então, eu trabalhei só com o que ele aumentou, com essa variação.
para calcular a variação da densidade, porque é o que eu quero saber, o que muda, né, as marcações. Então, eu trabalhei com 100 gramas, que foi o que ele colocou, pelo volume que tem lá, que é 2 litros. Mas na densidade eu não posso botar 2 litros, ele está me pedindo em centímetro cúbico. Então, quanto que dá isso? Dá 0,05. Que é exatamente uma marcação. Aí eu falei, vocês poderiam ter feito assim, densidade é igual aos 2.000 de massa da água mais 100. 2.100 dividido por 2.000? Poderia. É isso que eu falei. Vai dar quanto? Vai dar 1,05. Então, qual é a diferença? 0,05. Dá no mesmo. Então, o densímetro vai subir exatamente o quê? Uma marcação, pois o enunciado diz que a diferença entre as duas marcações consecutivas é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas centímetro cúbico. Vamos fazer isso para a letra B também, né, para o recipiente B, variação da densidade. E aí, essa equação aqui, né, esse resultado vai dar 0,1 gramas por centímetro cúbico, o que dá exatamente 2 marcações. Então, aqui sobe 1 e aqui sobe 2. Minha resposta é a letra D.